Livro de Números, capítulo 3. Estas são as gerações de Arão e de Moisés no dia em que o Senhor falou com Moisés no monte Sinai. E estes são os nomes dos filhos de Arão, o primogênito de Nadab, depois Abiú, Eleazar e Itamar. Estes são os nomes dos filhos de Arão, dos sacerdotes ungidos, cujas mãos foram sagradas para administrar o sacerdócio. Mas Nadab e Abiú morreram perante o Senhor, quando ofereceram fogo estranho perante o Senhor no deserto de Sinai. E não tiveram filhos, porém Eleazar e Itamar administraram o sacerdócio diante de Arão seu pai. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Faze chegar a tribo de Levi, e põe-na diante de Arão, o sacerdote, para que o sirvam. E tenham cuidado da sua guarda, e da guarda de toda a congregação diante da tenda da congregação, para administrar o ministério do tabernáculo. E tenham cuidado de todos os vasos da tenda da congregação e da guarda dos filhos de Israel, para administrar o ministério do tabernáculo. Darás, pois, os levitas a Arão os seus filhos. Dentre os filhos de Israel lhes são dados em dádiva. Mas Arão e seus filhos ordenará que guardem o seu sacerdócio, e o estranho que se chegar morrerá. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: E eu, eis que tenho tomado os levitas no meio dos filhos de Israel, em lugar de todo primogênito que abre a madre, entre os filhos de Israel, e os levitas serão meus, porque todo primogênito meu é, desde o dia em que feri todo primogênito na terra do Egito, santifiquei para mim todo primogênito em Israel, desde o homem até ao animal. Meus serão, eu sou o Senhor. E falou o Senhor a Moisés no deserto de Sinai, dizendo: Conta os filhos de Levi, segundo a casa de seus pais, pelas suas gerações. Contará a todo varão da idade de 1 mês e para cima. E Moisés os contou conforme o mandado do Senhor, como lhe foi ordenado. Estes foram, pois, os filhos de Levi, pelos seus nomes: Gerson e Coate e Merari. E estes são os nomes dos filhos de Gerson, pelas suas gerações: Libni e Simei. E os filhos de Coate pelas suas gerações: Anrão, Izar, Hebron e Uziel. E os filhos de Merari pelas suas gerações: Mali e Muzi. Essas são as gerações dos levitas segundo a casa de seus pais. De Gerson e a geração dos libinitas e a geração dos simeítas, estas são as gerações dos gersonitas. Os que dele foram contados pelo número de todo varão da idade de 1 mês e para cima, os que deles foram contados foram 7.500. As gerações dos gersonitas assentaram as suas tendas atrás do tabernáculo ao ocidente. E o príncipe da casa paterna dos gersonitas era Eliasaf, filho de Lael. E a guarda dos filhos de Gerson na tenda da congregação será o tabernáculo. E a tenda, a sua cobertura, e o véu da porta, a tenda da congregação, e as cortinas do pátio, e o pavilhão da porta do pátio, que estão junto ao tabernáculo e junto ao altar, em redor, como também suas cordas para todo o seu serviço. E de Coate é a geração dos Anramitas, e as gerações dos Izarritas, e a geração dos Hebronitas, e a geração dos Uzielitas. Estas são as gerações dos Coatitas. Pelo número contado de todo varão da idade de 1 mês e para cima, foram 8.600 que tinham cuidado da guarda do santuário. As gerações dos filhos de Coate assentarão as suas tendas ao lado do tabernáculo da banda do sul, e o príncipe da casa paterna das gerações dos Coatitas será Elisafã, filho de Uziel. E a sua guarda será a arca, e a mesa e o castiçal, e os altares e os vasos do santuário com que ministram o véu com todo o seu serviço. E o príncipe dos príncipes de Levi será Eleazar, filho de Arão, o sacerdote. Terá a superintendência sobre os que têm cuidado da guarda do santuário. De Merari é a sua geração dos Malitas, a geração dos Musitas. Estas são as gerações de Merari. E os que dele foram contados pelo número de todo varão de 1 mês e para cima foram de 6.200. E o príncipe da casa paterna das gerações de Merari será Zuriel, filho de Abi-Ali. Assentarão as suas tendas ao lado do tabernáculo da banda do norte.
E o cargo da guarda dos filhos de Merari serão as tábuas do tabernáculo e os seus varais, e as suas colunas e a sua base, e todos os vasos com todos os seus serviços, e as colunas do pátio em redor, e as suas bases, e as suas estacas, e as suas cordas. E os que assentarão as suas tendas diante do tabernáculo ao oriente, diante da tenda da congregação, para a banda do nascente, serão Moisés e Arão com seus filhos, tendo o cuidado da guarda do santuário, para a guarda dos filhos de Israel, e o estranho que se chegar morrerá. Todos os que foram contados dos levitas que contou Moisés e Arão, por mandado do Senhor, segundo as suas gerações, todo varão de 1 mês e para cima foram 22.000. E disse o Senhor a Moisés: conta todo primogênito varão dos filhos de Israel, da idade de 1 mês e para cima, e toma o número dos seus nomes. E para mim tomará os levitas, eu sou o Senhor, em lugar de todo primogênito dos filhos de Israel, e os animais dos levitas em lugar de todo primogênito entre os animais dos filhos de Israel. E contou Moisés, como o Senhor lhe ordenara, todo primogênito entre os filhos de Israel, e todos os primogênitos dos varões, pelo número dos nomes das idades de 1 mês e para cima, segundo os que foram contados deles, foram 22.273. Falou o Senhor a Moisés, dizendo: toma os levitas em lugar de todo primogênito entre os filhos de Israel, e os animais dos levitas em lugar dos seus animais, porquanto os levitas são meus, eu sou o Senhor. Quanto aos 273 que se houveram de resgatar, que sobrepujam aos levitas dos primogênitos dos filhos de Israel, tomarás para cada cabeça 50 ciclos, conforme ao ciclo do santuário, os tomarás 20 gerações. E a Arão e a seus filhos dará o dinheiro dos resgatados, dos que sobejam entre eles. Então Moisés tomou o dinheiro do resgate, dos que sobejaram sobre os resgatados pelos levitas, dos primogênitos dos filhos de Israel, tomou o dinheiro, 1.365 ciclos, segundo o ciclo do santuário. Moisés deu o dinheiro resgatado a Arão e a seus filhos, segundo o mandado do Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés.